Maravilha. Vamos dar início, vamos continuar, né? Aquela aula da terça-feira. Então, comecei a falar um pouco, né, dessa observação dos 5 elementos, junto com a observação da fisiologia. Então, vamos dar continuidade, né? Conversamos na terça-feira sobre observações, né? Trouxe algumas percepções sobre as cores, algumas percepções sobre as substâncias. E eu quero continuar hoje, né, as substâncias e os 5 movimentos e a fisiologia, as cores, a fisiologia e os 5 movimentos. E hoje eu quero continuar esse papo com vocês, falando ainda sobre 5 movimentos, 5 elementos, fisiologia e substâncias. Só que a ideia hoje vai ser falar um pouco mais sobre o Ti, né? Sobre a nossa energia vital, aquele que faz o corpo funcionar. E como comentei na terça-feira, tem a relação com o pulmão. Então, temos a observação primeiro. O Ti pertence ao pulmão. O Ti é a substância vital dentro dos 5 elementos. O Ti é a substância vital correspondente ao metal. E o metal corresponde pulmão, intestino grosso como sistema zanfo. Quando nós falamos de substâncias, o Ti promove o movimento. Uma das funções do Ti é realizar os movimentos. E quando a gente fala da fisiologia, quem promove esses movimentos, né, quem dispersa, quem difunde, quem move, é o pulmão. Vocês que estão no Instagram, lembra aquela imagem que coloquei da Terra no centro, o fogo no sul, a água no norte, a madeira no leste e o metal no oeste? Gente, tá muito ruim. O youtuber tá reclamando direto aqui que ele não tá recebendo taxa de vídeo. Então vai ser mais aqui no nosso papo mesmo, sem imagem. E depois eu transmito o vídeo para o YouTube para vocês acompanharem as imagens. Quando eu ponho nessa disposição os elementos, com a terra ao centro, fogo em cima, ou abaixo, aí tanto faz. A gente coloca em cima porque é yang, né? Então o fogo acima, a água embaixo, madeira à esquerda e pulmão à direita. Percebam que existe na imagem um tracejado onde o Ti sobe, né? Tem um movimento de ascensão pela esquerda, ascensão pela madeira, chega lá no sul, chega no fogo, desce pela direita a partir do metal do pulmão, do outono, né? No caso. Comecei falando que o Ti é substância vital do pulmão. Primeira observação. Segunda observação, os movimentos são função do Ti, porque quem movimenta é o Ti. E quero trazer para vocês 4 movimentos. Existem 4 movimentos na natureza: entrada, descida, subida e saída. Tudo na natureza possui esses 4 movimentos. Então, seja nas plantas, seja nos animais. Então, pegando nós como referência. E o Ti, lembra? O Ti a gente lembra do ar, né? O sopro. O ar entra, é captado pelo pulmão, ele entra. Quando ele entra, ele pode descer. Quando ele desce, ele pode subir. Quando ele sobe, ele pode sair. Mais uma observação. O Ti ou o ar somente entra porque sai. Somente desce porque sobe.
Então, se ele só desce porque sobe, o movimento de ascensão da primavera ou o movimento de ascensão do Ti do fígado depende também do movimento de descendência do outono, depende do movimento de descendência do pulmão. Então, como todos os movimentos são dependentes, entrada, descida, subida e saída, eu obrigatoriamente tenho que ter os 4 movimentos funcionando. Lembra? Se não entra, não tem como descer. Se não desce, não tem como subir. Então, às vezes, estava fazendo uma mentoria hoje sobre isso exatamente. Porque a descendência, né, no caso de constipação, se o pulmão não desce, o coração não desce. Se o pulmão não desce, o intestino grosso não elimina. Então, nós temos que observar nessa circulação. Às vezes a gente fala, mas é o Ti do rim que comanda o orifício inferior. O professor falou que é o Ti do baço quem transporta. O professor está falando agora que é o Ti do pulmão que desce. Tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Todas essas observações na clínica devem ser feitas ao mesmo tempo. Só que voltando, deixo a mentoria para outra hora, para quando vocês vierem falar comigo, mas a descendência do pulmão só acontece por causa do rim. E o rim, é ele, na verdade, quem puxa o Ti do ar. O pulmão capta. Captação é entrada. A entrada pode ter relação com o pulmão, a saída pode ter relação com o pulmão. Mas a descida depende da potência do rim. Depende do do rim puxar o Ti do ar. Do mesmo jeito que para sair, né, para subir antes de sair, vai depender do Yang do rim em subir. E aí entra o legal. Por quê? Depende do Yin do rim para descer. Mas quem desce não é o Yin do rim. Pulmão. É o Ti do pulmão que desce. Nessa descendência do Ti do pulmão, que está sendo puxada, vamos falar assim, incentivada com a força pelo rim, o coração desce junto. Já vou explicar um pouquinho mais desse porquê. Quando o fígado ascende, leva consigo o baço, mas ele só vai ascender se o rim tiver yang. Então, em termos, a subida e a descida, obrigatoriamente, você vai observar o yin e o yang do rim. Pensando nos movimentos, lembra que falei o rim é yin de yin. O baço é extremo yin. O coração é de yang, é yang de yang. Então, nós temos essa observação da potência desses caras. Portanto, o rim, por ser yin de yin, promove movimento de descendência. Ele permite ou ele puxa o pulmão que está lá no alto, lembra? Pequeno yin. Ele não tem força para descer. Ele depende do yin dentro do yin, que é o rim, para ter essa, vamos falar assim, esse vislumbre de falar, não, eu vou descendo porque eu tenho um dinamismo ali embaixo me chamando. É como se fosse um magnetismo. O yin do rim. Agora, yin do rim. E não yin do yin. Então, o yin do rim estando forte, ele pode trazer o pulmão para baixo. O yang do rim estando forte, ele pode fomentar a ascendência do fígado. E novamente comento, o movimento de ascendência, de ascensão, de subida,
está intimamente ligado e é dependente pelo movimento de descendência, pelo movimento de descida. Volto a dizer, só sobe porque desce, só desce porque sobe. Então, obrigatoriamente, os dois têm que acontecer simultaneamente. É como se fosse uma roda. Lembra das roletas das quermesse? Se você pôs o prêmio aqui e o outro pôs o prêmio aqui, eles vão rodando sempre em equivalência, são equidistantes. Então, o movimento de ascendência e descendência, agora voltando para a medicina chinesa, eles estão diretamente relacionados. Somente sobe porque desce. Somente sai porque entra. Então, todos os 4 movimentos que são do Qi estão interligados. E todos esses movimentos do Qi dependem do pulmão, porque é o pulmão que dá a potência de difusão. Lembra da terça-feira? A bicicleta, o baço, é quem transporta. Agora, o transportador, quem vai pedalar essa bicicleta, é o baço. Perdão, é o pulmão. O baço é a bicicleta. O pulmão é o ciclista. E o fígado é a tranca. Portanto, o Qi do pulmão tem que estar com dinamismo, mas ao mesmo tempo, a terra, que é o eixo, tem que ter Yin, né? É Yin extremo. Então, ela deve estar potente para poder também fazer o fígado ascender. Porque esse fígado vai liberar o movimento e ele somente vai subir porque o pulmão desce. Então, lembrem vocês que o primeiro movimento da nossa vida extrauterina é respirar. É trazer o ar para dentro. A hora que o ar entra, o Qi desce. Então, é engraçado e curioso isso. Vocês já ouviram falar do método ou da teoria da tartaruga sagrada? Vocês conhecem essa área da medicina chinesa? Que é a pesquisa de qual é o ponto que foi primeiro iluminado pelo Qi no corpo daquela pessoa, que é o que a gente chama de ponto aberto do nascimento. Vocês conhecem sobre isso? Enquanto vocês me dizem aí se conhecem, se não conhecem, eu já vou aproveitar para pedir para vocês deixar o joinha aí, dar o like, para poder fazer a gente proliferar esse material. Quem estiver assistindo e puder e quiser compartilhar com os amigos, para eles virem agora, para já pegar essa observação, né, e conhecer esse método, é muito legal esse negócio. Já chama aí a galera, porque assim, existem várias formas de se fazer acupuntura, né? Por exemplo, as síndromes, né, o tratamento sindrômico é uma das formas. O tratamento pelos 5 elementos é uma das formas. O tratamento pelos microsistemas é uma das formas. Então, nós temos várias formas de tratamento e cada uma delas tem a sua potência, cada uma delas tem a sua finalidade e cada uma tem a melhor hora de ser utilizada, vamos dizer assim. Então, para vocês que querem saber mais como usar a prática, observar a teoria na prática, no Hotmart já tem 2 cursos lá que são 10 aulas, são 10 casos solucionados, debatendo diagnóstico, debatendo sinais, sintomas, debatendo tratamento, para que vocês percebam como utilizar a teoria na prática. E uma das teorias dessa, que nem comentei, é a teoria ou a parte dos pontos abertos.
E aí eu posso ter tanto o ponto aberto do dia, que é o ponto de maior influência naquele dia, ou fazer esse cálculo e buscar o ponto aberto do nascimento. Imagina que se a pessoa respirou, quando ela respirou, não é o primeiro Qi que ela está recebendo de contato da natureza? Primeiro ela recebeu através da mãe. Então a criança ainda não teve contato com a natureza. Mas quando ela respira, ela recebe o Qi da natureza, ela recebe o Qi divino do ambiente externo, puro para ela. Isso vai chegar primeiramente em um ponto de acupuntura. Ele vai iluminar um ponto de acupuntura. Quando a gente faz esses cálculos, nós descobrimos o ponto que tem maior dinamismo de Qi dentro do paciente. Portanto, ele vai fazer com que todos os tratamentos sejam dinamizados. Portanto, eu consigo desenvolver um tratamento amplo, genérico, fraco, a partir de um ponto. E esse um ponto que vai tratar todo e qualquer problema desse paciente, não importa qual a síndrome, não importa qual o patógeno, é aumentando a potência de Qi dentro do corpo da pessoa. E isso a gente faz a partir do cálculo do ponto aberto do nascimento. Então, quando a gente determina esse ponto aberto do nascimento, a gente pode fomentar Qi dentro desse paciente. E dá para fazer também, a pessoa não sabe o horário de nascimento, não sabe a data de nascimento, né? Às vezes o registro foi feito 10 dias depois, 1 ano depois, já vi casos assim. Então não dá para calcular o ponto aberto daquela pessoa, mas dá para calcular o ponto aberto do dia do tratamento. Então você que trabalha ainda com a clínica, você pode a cada dia calcular o ponto aberto do dia daquele dia que você vai fazer o tratamento, e isso vai influenciar no tratamento de todos os seus pacientes. Vai aumentar a entrada de Qi, a acepção do Qi pelo corpo. Por quê? Quem recebe o Qi é o pulmão. Quando o pulmão recebe o Qi, vocês lembram na formação do Qi? Entra o Qi do ar, junta com o Qi dos alimentos que subiu do baço e forma o Qi torácico, que é o Qi de dinamização dentro do corpo. É o Qi de circulação dentro do corpo. É ele que vai impulsionar o sangue. E esse sangue está embebido em líquidos, Qi nutritivo, Shen, todas as outras substâncias estão ali dentro. Portanto, sabendo trabalhar pulmão, ou a hora de olhar o pulmão, porque é ele quem começa o movimento dentro do corpo. É a hora que a gente respira, que a gente dá dinamismo para o Qi. Portanto, por que processos de respiração podem acalmar ou acelerar a mente? Né? Podem fazer a pessoa ativar parasimpático ou o sistema simpático. Porque ele dá mais ou menos dinamismo. Então, você tem respiração mais lenta, com pausas, regularidade, você começa a acalmar a circulação do Qi. Agora, se você começa a hiperventilar, você começa a acelerar o Qi. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais agitada a ponto de capotar. Né? Portanto, lembra, observa, todo o movimento depende do pulmão. Mas, quando eu falo de movimentação dentro do corpo, o pulmão desce. O pulmão descendo pode levar o coração à descida. Por quê? Se o coração é yang de yang, ele está no alto. Ele não vai nunca descer, porque ele é yang de yang.
O rim está abaixo, ele é yin de yin, ou seja, é potência inferior, potência superior. Agora, o pulmão é pequeno yin dentro do yang. Ele vai pegar esse coração e falar, vem comigo, e vai arrastar ele para baixo. Do mesmo jeito que o rim só vai poder subir porque o fígado, a madeira, que é yang dentro de yin, vai fazer o mesmo processo, só que oposto. Vai pegar o rim e falar, vem comigo que eu vou te levar para cima. E quem que é o eixo desse movimento? O baço. Portanto, o baço em si, ele não se movimenta. O baço é terra. Ele é estável. Ele não é para se mover. Ele é para ficar rígido, fixo, com potência para que o pulmão desça e o fígado suba. Na descida do pulmão, ele leva o coração. Na subida do fígado, ele leva o rim. E o baço desce e sobe a partir desse movimento. Na verdade, ele nem desce nem sobe, porque ele é o eixo. Ele está no meio do caminho. E todo o movimento só acontece quando o baço está com potência. Por que que esse baço está sempre no centro? Por que que o baço, eu diria que é o primeiro lugar para você olhar em termos, tá? Ó, eu vou falar agora, eu vou falar e depois eu vou desfalar para falar outra coisa. Então, duas falas diferentes. A primeira fala, quanto aos movimentos, o baço não se movimenta. O baço, ele é estável. O baço só tem que ter yin. Legal? Em um segundo momento, esse baço... Perdão, mudei a fala, mas num primeiro momento, a primeira observação, o primeiro órgão a se olhar dentro do corpo, baço. Porque ele é a essência adquirida. Depois de nascer, é ele quem vai fomentar a continuação da vida. Portanto, o primeiro órgão a ver. Primeira fala. Fala discrepante, mas ainda dentro dessa observação. O primeiro órgão que você deve olhar no atendimento é o coração. Porque é no coração que vive o espírito. Então, lembra que comentei no outro dia sobre o capítulo 8 do Lin Shu? Se o coração, o monarca, está bem, todo o corpo está bem. Se o coração não funciona, dançou tudo. Tudo começa a ter problema. Agora, quando nós falamos, se o povo ainda estiver aí no YouTube, estiver conseguindo ver, eu vou mudar a imagem. Se não estiver vendo depois, vai ter a gravação. Então, dá para vocês observarem depois com a imagem. Quando eu falo de 5 movimentos, vendo no pentagrama, vendo no tradicional, nós falamos a madeira, fígado, gera o fogo, coração. O coração, fogo, gera o baço. E assim por diante, certo? Quando nós falamos de fisiologia, o baço capta o nutritivo para formar o sangue. Quem forma o sangue? Coração. O que é sangue? É produto do coração, é yin do coração. Portanto, nos 5 movimentos, fogo gera terra. Na fisiologia, o baço gera o coração. Porque o baço dá o nutritivo para o coração formar sangue. Entenderam isso? Fala aí para mim se entendeu,
Se não entendeu, eu vou voltar essa fala. Gente, isso é de vital importância. Pessoal que chegou atrasado ou que chegou agora, boa noite, vocês não estão atrasados. Sempre é hora para começarmos, depois vocês voltam ao início, teve mais um pouco. Se vocês estão no YouTube e estão tendo problema para assistir, migra para o Instagram, depois vocês voltam para o YouTube para assistir. A taxa de transmissão está oscilando demais. Agora ela está boa, agora ela está em quase 3.000 kbps, então é para estar normal lá no YouTube, mas às vezes ela está oscilando. Então vocês que chegaram agora, lembra de dar o joinha aí, de chamar os colegas para vir. Tem mais informações para vir crescer na medicina chinesa com a gente. Então, assim, quando eu estou falando da fisiologia, gente, por favor, vocês não me responderam. Ficou compreensivo isso? O baço é quem vai nutrir o coração. Por quê? O sangue que é yin do coração, é substância do coração, somente pode ser formado se tem nutritivo. E o nutritivo, o Qi nutritivo, o Gu Qi, vai vir a partir do baço. Só que lembra que também precisa do Qi captado pelo pulmão. E aí entra uma dúvida. Vocês devem ter ouvido quando falaram de fisiologia, quando ensinaram fisiologia para vocês, o pulmão governa o sangue. Vocês lembram disso? Vocês ouviram isso? O pulmão governa o sangue. O pulmão governa os vasos. Ao mesmo tempo, o coração governa o sangue. Os vasos são tecido do coração. Percebe que não dá para desligar pulmão de coração? Não tem como desassociar pulmão de coração, gente. É impossível. Do mesmo jeito que na última aula, vocês já entenderam que não dá para desassociar o fígado do baço, do rim e do coração. Principalmente do baço e do rim. E por que o baço e o rim formam o fígado? Lembra? O fígado é verde. Verde é o azul mais o amarelo. Ou seja, aquilo que a gente chama de preto. Quem não assistiu a aula passada, assiste. Vocês vão ter revelação, gente. Vocês vão falar, meu Deus, não é preto. Tá? Então, quando junta o azul com o amarelo, é quem forma o verde. Portanto, essência herdada mais essência adquirida vão formar o fígado. E esse fígado vai armazenar o sangue do coração e fazer distribuir o Qi do pulmão. Certo? Legal. Então, vamos voltar um pouquinho lá para o começo. O pulmão desce. O fígado sobe. O baço está no centro, extremo yin. O rim está abaixo, yin dentro de yin. O coração, o fogo, está acima, yang dentro de yang. Beleza. O que mais que acontece de interessante nisso aí? Acabei de falar. O baço, junto com o pulmão, vão permitir o coração formar sangue. Legal? Então, a ascendência, a parte de ascensão do baço. Ascensão do baço? Não. O baço é fixo. Lembra? O baço é o centro, ele é o eixo. Portanto, o baço sobe porque o fígado sobe. O rim sobe porque o fígado sobe.
aí você pode ter o pulmão descendendo e espalhando o coração, espalhando o sangue, espalhando o nutritivo que subiu a partir do fígado e desceu a partir do pulmão. Então ele só foi espalhado a partir do ti do pulmão. Deixa eu ver aqui. Estão me dando aqui. Então, gente, não tá ninguém conseguindo entrar na live. Tá muito ruim o YouTube hoje. A internet aqui tá péssima. Então a gente vai se basear aqui mesmo no Instagram e depois vocês voltam lá para o YouTube para reassistir essa aula e para me ver, porque eu sou legal. Mas assim, então lembram e vejam isso, na fisiologia, o ti do baço é de ascensão. Só que o baço, ele é um eixo, ele não vai ascender. Ele vai ascender por conta do movimento de ascensão do fígado. E esse movimento de ascensão do fígado acontece porque o yang do fígado está no aquecedor inferior. Vocês já ouviram essa afirmação? O yang do fígado está no aquecedor inferior? Ou isso é novidade para vocês? Diz aí para mim. Conta para mim se vocês lembram de ter lido isso. Ou de ter ouvido isso. Se não ouviram, eu explico porque eu estendo um pouco mais essa fala. Caso não, eu já passo direto. Diz aí para mim, gente. Que judiação que tá ruim desse jeito a internet. Mas vai funcionar, tá funcionando e a gente faz do jeito que dá, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz a vivo, passa puro, mas tá aí. Então, gente, volto a dizer, eu tô gravando a aula, depois eu distribuo, tá? Legal, hermosa. Hermosa. É isso? Hermosa? Então, a função do fígado é armazenar. A função do fígado é liberar o livre fluxo. Mas quando a gente vai falar de posição do fígado, já que a resposta que tenho de vocês é não, professor, não ouvi dizer, não conheço essa assertividade. O que acontece? Quando a gente fala de posição do fígado, o fígado está no aquecedor médio. Né? No aquecedor médio, nós temos o baço, estômago e fígado. No aquecedor superior, coração e pulmão. No aquecedor inferior, bexiga, rim, intestinos. Né? Intestino delgado e intestino grosso. Mas, professor, você não está falando do pericárdio. Não estou falando do pericárdio. Por quê? Falar de coração e falar de pericárdio é a mesma coisa. O pericárdio é um vassalo do coração. Ele está ali protegendo o coração. Do mesmo jeito que me perguntaram outro dia, professor, você fala baço, você coloca a sigla BA, você não fala baço pâncreas BP. Por que você faz isso daí? Eu falei, meu cara, é muito simples. Porque na medicina chinesa, no clássico, eles não falam baço pâncreas. O pâncreas nem existe para a medicina chinesa. Existe baço. O pâncreas não seria um órgão na medicina chinesa. O baço é um órgão. O pâncreas está envolvido naquilo que a gente chama baço. Mas daí o que acontece? O ocidental, ele quer fazer novo porque lá na antiguidade eles não sabiam. Então a gente tem que explicar de novo, porque eles não sabiam, eles não conheciam o pâncreas. Eles achavam que o pâncreas não era nada.
E não, eles consideram como baço, tá? Então é por isso que eu chamo baço de baço e não de baço pâncreas. Por isso que falo que no aquecedor superior está coração e pulmão, ao invés de falar, está coração, pulmão e pericárdio. Então, voltando para o fígado. Quando nós estamos no aquecedor médio, ali tem fígado, estômago e baço. Ah, legal, o baço, estômago, a terra é o eixo, é o centro. Mas o fígado não é o eixo, ele não é o centro. Ele é o pequeno yang dentro do yin. Então ele é a sementinha do yang que está lá embaixo, lá no rim. E por estar no rim, por ter o início do movimento do yang, por ter toda a potência do yang, tanto que é falado, apesar do coração ser yang de yang, o fígado é o órgão mais yang de todos. Quanto à potência de yang. Por quê? Porque ele emerge do yin e vai até o yang. Então, nós falamos que o fígado, o yang do fígado está embaixo, porque lembra da aula passada? O fígado basicamente não tem nada. Ele gerencia todos os recursos do corpo. E qual é o recurso mais sagrado? O yang do rim. Portanto, o yang do rim ascende com o fígado. E esse fígado só pode fazer a ascensão porque ele está embaixo. Portanto, agora você sabe por que o yang do rim está abaixo. Está no aquecedor inferior. Porque o rim, ele é yin de yin. Yin dentro de yin, posição inferior. Então, imagina o seguinte. Deixa eu pegar algum objeto aqui. É um objeto bonito aqui, ó. Vamos lá. Ou melhor. Então, vamos ter yang dentro de yang, yin dentro de yin, e aí ascensão pela esquerda, descendência pela direita. Ou seja, direita yin, esquerda yang. Portanto, a subida vai acontecer por causa do yang à esquerda, porque quem sobe é yang, quem está no alto é yang. Agora, o rim, ele é yin dentro de yin. Algo que é yin dentro de yin pode sair de baixo? O rim não pode sair de baixo. Ele precisa de alguém com dinamismo yang para ascender. E quem tem esse movimento de ascensão? O fígado. Porque o fígado é a primavera. A primavera é a germinação, é o nascer, é o sair de dentro da terra. E quando a gente fala terra na visão cosmológica, yin extremo, yin dentro de yin. Então vê como casa Sambal, 3 tesouros, fisiologia, filosofia, 5 movimentos. Tá? Então, tudo está envolvido e deve ser observado. Portanto, esse rim que está abaixo, porque o lugar do rim é embaixo, ele é yin dentro de yin, ele só pode ascender por causa do fígado. Então, o fígado que tem o dinamismo do yang tem que morar no rim. Portanto, o yang do rim, o yang do fígado está no aquecedor inferior. Porque ele é produto do rim. Não falei aula passada? O fígado é o rim mais o baço. Legal? Só que ele é o rim mais do baço
e gerencia o sangue e o Qi do aquecedor superior. Por isso que o Yin do fígado está no aquecedor médio, porque é o sangue nutritivo baço. Ah, que legal! Abaixo, Yin. Quem acende é o movimento de ascensão. Movimento de ascensão, fígado. Yang dentro de Yin. Do mesmo jeito, podemos falar o oposto. No alto, Yang dentro de Yang. Yang dentro de Yang nunca vai descer, ele tem que estar no alto, ele é o ápice do Yang. Portanto, à direita, o pulmão, que é o Yin que mora dentro do Yang, desce. E aí, pode fazer com que o coração também descenda. Ficou entendido por que o Yang do rim o Yang do fígado está abaixo, está no aquecedor inferior? O fígado é que dá o Qi para o funcionamento de rim e bexiga? Não. O fígado, moça, é quem vai fazer a liberação desse movimento. É ele quem vai encaminhar. O Qi é do rim. O Yang, o Min Men, é do rim. Ele é o Yang do rim. Só que esse Yang do rim só pode ascender por causa do movimento de ascensão do fígado. Ah, sim, perfeito. O fígado, ele é a junção da essência herdada, da essência natal que está lá no rim, né? Essência inata, mais a essência adquirida do baço. Essas duas essências, azul mais amarelo, formam o verde, forma o fígado. Só que esse fígado, rim, Yin, o rim é Yin dentro de Yin. O baço é extremo Yin. Em termos similar, né? A mesma coisa. É e não é. Tá? Isso daí a gente pode debater outra hora, mas é muita viagem. Então, como baço e rim são Yin, eles não têm como subir. Um é Yin dentro de Yin, ou seja, Yin ao quadrado. O outro é o Yin pleno, é o extremo Yin. Então, ambos são rígidos. Agora, o Yang do rim é o Yang do rim. Só que Yang do rim é essência. Essência é denso, é Yin, é condensado. Ele não vai se mover. Ele precisa movimentar. Quem move esse Yang do rim para ascender é o fígado. Então, se é isso que você pensou, está perfeito. Do mesmo jeito, esse fígado somente vai ascender, somente vai subir, porque e se o pulmão descer. Porque quem inicia o movimento, entrada, pulmão. A criança não nasce exalando, ela nasce inalando. Então, o primeiro movimento, entrada, descida, para então subir e sair. Então, o movimento inicia pelo pulmão, para então continuar pelo fígado. Descendência pelo pulmão, ascensão pelo fígado. Fechou? Compreendido? Digam para mim se está compreendido, que eu quero trazer só mais uma reflexão para vocês que gostam de números. E aí, se vocês quiserem, peçam para mim que eu falo sobre a tal da tartaruga sagrada ou cronobiologia, cronoacupuntura.
Diz para mim aí, gente, se ficou compreendido, se deu para captar o esquema de movimento, quais as relações, quem é eixo, quem está embaixo, quem está acima, quem desce, quem sobe e por quê. Ou seja, compreenderam? Legal. Quem mais? Mais um, pelo menos, fala para mim, fala, eu entendi. Então, assim, mais uma percepção que eu quero trazer para vocês. Lembra, lembra, vou mudar aqui de novo a imagem. Lembra que temos o rim abaixo, in dentro de in. Temos o baço no centro. Espera aí que eu já te respondo. Então, temos o baço no centro. Perdão. Temos a água embaixo. Água é in de in. A terra no centro é extremo in. O coração, o fogo, é yang de yang, está no alto. Agora, ouçam outra pérola para vocês. Vocês já ouviram falar da relação na acupuntura de número par e número ímpar? Estimulou 6 vezes, 6 cones, 6 pistonagens, 6 rotações, você estimula yin. 9, você estimula yang. Vocês já ouviram isso? Números ou múltiplos de 6, você estimula yin. Número 9, múltiplos de 9, você estimula yang. Vocês já ouviram isso? Eu vi, Carolina, eu vi que você perguntou sim. É que eu estava no meio da fala, se eu começo a responder aqui, eu me perco. Eu vou montar o curso sim de cronobiologia, eu preciso estudar mais, tá? Por enquanto, eu estou terminando o curso de Coriô, já pretendo lançar ele agora em abril. Na sequência, eu vou colocar o de fisiologia. Depois me pediram um de especialização para câncer, para oncologia. Talvez eu faça, tem muita relação com a fisiologia. Mas esse de cronoacupuntura é uma ideia, eu só preciso ter mais recursos para estudar. Me falta muita sabedoria para falar, vou montar esse curso. Quem sabe daqui a um tempo vou fazer, sim, vou fazer, mas daqui a um período só, vai demorar um pouco. Agora deixa eu ver aqui o que a moça falou. O pericárdio é que... Aí saiu meio ruim aqui, irmãos, eu não consigo entender. Seria acompanha? O pericárdio acompanha o pulmão na descendência? Esse de oncologia é muito legal, porque é só percepção da fisiologia para saber selecionar pontos e observar a fisiologia que está cometendo ali, que está acontecendo. É muito simples. Então eu vou fazer muito em breve. Eu acredito que até o meio do ano esse de oncologia já está pronto. Então, quanto ao pericárdio, só para tentar saber o que você perguntou ali, porque saiu meio mal escrito, ou eu não estou conseguindo enxergar o que você escreveu. O pericárdio é que apanha pelo coração, exatamente. Eu costumava falar em ambulatório e falo hoje nas mentorias, essa síndrome é de coração, corre. Porque se chegou no coração, já passou pelo pericárdio. E o pericárdio é joelhinho.
Joelhinho da mão. Quem é o joelhinho do pé? O fígado. Que a gente falou na aula passada que apanha que nem doido. Portanto, o fígado e o pericárdio estão para a proteção do coração. Portanto, volto a dizer, e agora eu vou falar numa ordem que não vai confundir e o porquê essa ordem. Primeira observação para o seu paciente, seja ele novo, velho, seja qual for, coração. Observe o coração. Lembra, é no coração que está o espírito. Sem espírito não tem vida. Não vive. Sem espírito não vive. Segunda observação. Olhe para o baço. Mas, na verdade, olhe para o baço e estômago. Porque lembra que o baço só pode fazer qualquer coisa se o estômago funcionou. Se o estômago não captou, o baço não faz nada. E o baço, e o estômago, por sua vez, depende do yang do rim, que depende do fígado acender. Gente, é maravilhoso. Só que para a gente ver isso daí vai tempo. São aulas e aulas. E a gente vai passar, se Deus quiser, vários anos fazendo esses papos para que tenha esse conhecimento ao público. Agora, se vocês querem saber isso mais especificamente, se vocês desejam aprender a utilizar esse conhecimento na sua prática, marca uma aula comigo, marca uma mentoria comigo. Normalmente quem sai dessa mentoria fala: meu Deus, que coisa maravilhosa, porque agora eu entendi o caso. E para entender o caso, você tem que ter entendido a fisiologia, a teoria de canais, a teoria de tratamentos. Portanto, essa mentoria vai fazer todo esse abraçar do caso para que você saiba ver o caso. E normalmente minha última pergunta é: eu te passei esse protocolo, mas com essa informação que você tem agora, quantos protocolos você consegue montar? Normalmente a resposta é 300, 200, quantos eu quiser, porque agora eu sei o que está acontecendo. Portanto, gente, se ilumina com os clássicos, se ilumina com o fundamento. Esse povo que fala: eu tenho um macete, cara, isso é genérico. Vai funcionar para uma boa parte, mas não é acupuntura. E, moça, hoje eu tô com 16 para 17 anos de acupuntura. Então, mais ou menos esse tempo de estudo afinco, sentando e sem parar de estudar, 7 a 10 anos. Tá? E a bênção de ter compreendido o clássico, né? Porque aí vai além da gente. Isso foi estudar filosofia à parte, isso foi estudar conhecimentos ocultos à parte. Então, outros conhecimentos só de medicina chinesa são 17 anos. Fora isso, graduação, pós-graduação, clínica, ambulatório, aula, escola. E aí a característica de ser professor, né? De amar estudar. Então, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais eu ensino, mais eu aprendo. Maravilha! Então, se você tem uma semana de formada, você tem de 2 a 4 anos de estudo. Isso já é um começo. Certo? Então, não desista, segue em frente. Como eu costumo falar para o povo, gente, pega na minha mão e vamos junto. Então, quer aprender mais direcionado, tirar suas dúvidas? Fora a mentoria, que é para caso clínico, eu também dou aulas particulares. Então, o professor quer entender tal fundamento, quer entender tal conceito, quer entender por que o yang do fígado está no aquecedor inferior. Eu posso te ensinar. Eu tenho esse conhecimento para trocar com você. Marca uma hora comigo. E aí,
nós vamos abrir todo esse conhecimento para você, rompendo as travas que tem da base, para que você possa elevar. Sem um alicerce forte, não dá para construir um prédio. Você vai construir no máximo ali uma cabaninha de palha. Bateu um vento, ela cai. Teve um terremoto, então, ruim tudo. Tá? Muito obrigado, Cirlei. Você teve o desespero de passar tempo comigo em ambulatório. Né? Bastante aulas, vários debates de caso ali na correria do ambulatório. Então, assim, ambulatório a gente não tem tempo de abrir o caso, né? Salvo o tempo que estava mais aberto, né? Mais lento, mais tranquilo lá de fluxo. Mas quem já fez mentoria comigo sabe que é 1 hora e meia de debate pesado ali, de teoria, em cima do que está acontecendo. Então você vê, porque é o seu paciente e eu conheço o como funciona. Depois de 16? Não, foram 2 anos de estudo, depois de 15 anos de clínica. Então eu conheço como funciona. E aí, inclusive, eu costumo falar, ó, você vai fazer esse tratamento, vai começar a acontecer tal coisa, você já vai para cá e para lá. Então, porque é padrão. A partir do caso, e aí entra o principal, gente. Quando você se vê com capacidade para diagnosticar a síndrome, expande para diagnosticar a sequência de eventos. Ou seja, eu estou vendo essa síndrome porque tem essa síndrome anterior, essa anterior, e aí seu tratamento vai ser impecável. Aí você realmente limpa seu paciente, ele sai alegre, feliz e contente. Muito obrigado, Cirlei, mas você sabe que tem meu contato a hora que você precisar, agenda 1 hora comigo e eu vou continuar passando meus conhecimentos da mesma forma que eu passo aqui nessas aulas para vocês. Certo, pessoal? Foi legal, deu para trazer uma ideia aí, ter uma compreensão maneira? Então, dá o like, não esquece de dar o like aí, porque isso é importante para que o algoritmo reconheça e comece a espalhar mais, tá? Então, lembrem disso, deem o like aí, compartilha com seus amigos, seus colegas. E terça-feira, se Deus quiser, estamos aqui de volta. Você diz de local físico, hermosa, eu tô mais na internet, tá? Eu tô trabalhando atualmente mais pela internet. Então eu tô no lugar que você tiver. Hoje eu tô em São Paulo, mas eu moro no Paraná. Agora eu tô em São Paulo, mas eu tô voltando semana que vem pro Paraná já. Eu vou passar essa semana aqui. Pretendo, até terça-feira, vocês já vão ter a divulgação. Eu estou em São Carlos, no interior de São Paulo. E no final de semana que vem, dias, acho que é 8 e 9, deixa eu confirmar aqui. E aí você já tem de prévia. Dia 8 e 9 vai ter um curso de moxa-bustão. Técnica chinesa de moxa-bustão aqui em São Carlos. 2 dias de prática. 1 dia mais ou menos de teoria, 1 dia de prática. No meio da teoria a gente já vai trabalhando a prática, mas prática mais forte. Então, irmãos, agora eu estou em São Carlos, estado de São Paulo. Fico até na semana que vem para dar esse curso e depois eu volto para o Paraná. Tá? Então, gente, qualquer coisa, entre em contato comigo. Tem no Instagram, no meu perfil tem a link da bio. Lá vocês têm meu contato de WhatsApp. Vocês têm no próprio Instagram meu contato de WhatsApp. Manda porque é da empresa. Tem os meus cursos do Hotmart para vocês irem ver o que tem. Tem muita coisa lá já. Tem diagnóstico, tem parte de fisiologia, tem diagnóstico especializado, tem para microsistemas, tem técnicas de microsistemas e o valor valor que eu digo monetário, o investimento é baixíssimo
para o valor do conteúdo. Tá? Ah, moça, quem sabe a gente em breve se vê, porque eu estou começando a organizar cursos por aí. Então é só o tempo, em breve apareço pelo Rio também. Tá? Mas qualquer coisa, pela internet a gente faz aula, eu disponibilizo a gravação da aula depois, e aí você tem como estudar em cima depois de novo. Ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido legal para vocês, trazido percepções. Caroline, aguenta aí, eu vou montar o curso de cronoacupuntura, mas vai levar um tempinho, tá? Ele tá lá pro final da lista, eu tenho muita vontade, mas é um assunto que eu tenho que me aprofundar, e vou me aprofundar nessa cronobiologia aprendendo primeiro a parte da astrologia dentro da medicina chinesa, que é o estudo que eu estou começando a desenvolver agora. Tá? Então, nesse eu vou me travar um pouquinho, mas vocês vão ter uma novidade muito em breve, novidade, porque não tem quem fale sobre essa parte da astrologia dentro da acupuntura. Ok? Então, fica a prévia aí para vocês, para dar uma coceirinha, uma pitadinha de nossa, que legal! Então a gente vai aprender a dominar o Qi, ou compreender o Qi da natureza, para então saber tratar o paciente, ou como vai acontecer naquele ano de tratamento para os seus pacientes. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção. Volto a pedir para vocês, deixa o like, compartilha com seus colegas. Aproveitem, deixem perguntas depois nos comentários, manda no inbox, eu te respondo, e se for legal eu trago para a aula para poder debater, ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção, fiquem com Deus, e terça-feira nos vemos de volta, se Deus quiser, tá bom? Até semana que vem, se tudo der certo e há de acontecer, né?